Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz e início, para quem quiser, início da novena em honra a São Padre Pio. Está chegando aí o dia do Padre Pio e nós temos uma novena aqui dentro do nosso YouTube. É só você colocar Padre Mário, novena Padre Pio, ou vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo, tá bom? E você que participa dos meus grupos de WhatsApp, Telegram, recebe lá no seu celular. Se você quiser participar dos grupos, tem um link também na descrição. Basta você clicar e ficar mais perto de nós, tá bom? Bem-vindo você que me encontra a primeira vez para a nossa homilia diária, reflexão diária da Palavra de Deus, acompanhando a liturgia da Igreja. Vamos ao Evangelho de hoje, Evangelho próprio, para essa celebração, exaltação da Santa Cruz. João capítulo 3, versículos de 13 a 17, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje, 14 de setembro, a festa da exaltação da Santa Cruz, que tem relação com a Sexta-feira Santa, que é o dia litúrgico maior que esse, onde nós veneramos e adoramos a Santa Cruz do Senhor, onde fomos salvos, onde Jesus faz um instrumento de morte, tortura e derrota, instrumento da sua elevação, glorificação, e também da nossa cura, da nossa libertação e salvação. É ali que Jesus paga o preço da humanidade. É ali que o Criador compra de volta para si a própria criatura, pelo seu sangue derramado. Nós lemos esse trecho aqui do Evangelho de São João, que é a segunda parte de uma conversa de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu notável, ele era membro do Sinédrio daquele tempo. Jesus vai dizer, numa outra parte, você é mestre de Israel, portanto, Nicodemos era um grande catequista de Israel, vamos dizer assim, um grande falador e pregador da fé de Israel. E Nicodemos está encantado com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus numa noite, e aí toda essa conversa está lá no capítulo 3 de São João, do versículo 1 ao 12, que não foi proclamado hoje, quando Jesus vai dizer a Nicodemos, você necessário, filho, é nascer de novo, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito Santo, Uma metanoia, uma mudança de mentalidade tem que acontecer em você. Mas Nicodemos foi até Jesus porque estava encantado, questionado por Jesus. E ele se permitiu ir ao encontro de Jesus. E aí o trecho de hoje, que é a segunda metade dessa conversa, que começa no versículo 3, Jesus vai dizer, ninguém subiu ao céu, Nicodemos, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, Nicodemos, por mais culto e inteligente que você seja, você precisa aprender comigo, porque eu desci do céu, não desci da faculdade, eu desci do céu. E é assim, irmãos, que por graça nós cremos em Jesus, na realidade quem ele é, Jesus é descido do céu. A palavra que ouvimos da boca de Jesus é palavra de salvação. Não é só motivacional, não é só inspirada, não é só bonita, não é só elegante, não é só humanizante. É palavra de salvação, ela redime corpo, alma, espírito. Essa palavra redime a minha história, redime a sociedade, a humanidade para nos elevar ao céu. E a palavra de Jesus tem uma profunda sabedoria, tão diferente da sabedoria humana, que é a cruz, que é o sacrifício, que é o dar de si, que é amar a Deus Pai a ponto de morrer. Uma morte que favoreça o próximo. Essa sabedoria ela não é carnal, não. Ela não é humana. A nossa carne não quer isso. Isso é uma sabedoria que vem do Espírito Santo. E aí Jesus vai dizer, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e aí Jesus está falando da primeira leitura da missa desse dia, uma das opções de primeira leitura de hoje, que está na Bíblia, no livro de Números, capítulo 21, do 4 ao 9, quando diz que o povo no deserto murmura contra Deus, contra Israel, por causa da dificuldade do deserto, contra Moisés, contra Deus, contra Moisés, por causa da dificuldade. Quando diz, a gente preferia morrer, por que a gente não morre? Por que nos tirou do Egito? Faraó sim que era bom. Deus manda contra o povo serpentes venenosas que picam o povo. Aí Moisés, apesar de magoado e ferido com o povo, perdoa o povo e vai diante de Deus interceder, e Deus vai dizer, faz uma serpente de bronze. Eles estão sendo picados por serpentes, então faz uma serpente, coloca no alto de uma cruz, de uma haste, e aquele que for mordido pela serpente deve olhar para aquela serpente, e todo que olhar para ela ficará curado.
É uma prefiguração da cruz de Cristo. Mas aqui tem uma sabedoria. Nós somos picados, né, por serpentes, pelo pecado nosso, pelo pecado do outro e pelas feridas da vida. Aquilo que nos feriu, aquilo que nos envenenou. Contra nós mesmos, contra o próximo e contra Deus. O que a gente tem que fazer para ser curado disso? Precisa olhar. A gente precisa enfrentar as nossas feridas. A gente precisa olhar. Nós precisamos contemplar nossa vida, nossos defeitos. Não negar nossos pecados. Não para ficar amigo disso, mas para entregar a Jesus. Eu tenho que me entregar a Jesus. Mas se eu não sei quais são as minhas feridas, se eu as nego, se eu fico blasfemando, e se eu não entendo que ali é possibilidade de salvação, se eu não entendo que em tudo que de pior me aconteceu é Deus batendo na porta para que eu abra, para que ele entre, eu nunca vou ser salvo. Ainda vou passar a vida envenenado, né? Aí diz, lembra, Nicodemos, como Deus levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, ele, Jesus, seja levantado, para que todos que nele creem tenham a vida eterna. É interessante no Evangelho de João que Jesus não diz assim é necessário que eu seja crucificado. Ele diz que eu seja levantado. Então a cruz no Evangelho de São João é sempre apontada como levantamento, erguimento e até mesmo como hora da glória. E assim, meus irmãos, é por isso que nós adoramos a Santa Cruz, é por isso que a gente venera, é por isso que nós católicos não temos vergonha do crucifixo com o crucificado. Ah, mas meu Jesus está vivo, ele venceu. Ah, não brinca, sério. Se a senhora não fala, eu não sabia. Nós temos Jesus crucificado na sala, no ambiente de trabalho, no crucifixo que eu uso por fora da camiseta, justamente porque ele está vivo. É justamente porque ele venceu aquilo ali que nós podemos mostrar aquilo ali. Porque ele venceu, mas nos amou na cruz. Aí, dependendo de como for a missa aí da liturgia de sábado da sua paróquia, existe uma outra opção como primeira leitura, ao invés de números, que é Filipenses 2, do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição humana de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, lhe deu o nome que está sobre todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobre, por causa da cruz. Então, Jesus é vencedor da morte, da cruz, claro. Mas o maior ato de amor de Jesus foi a cruz. É por isso que nós não nos envergonhamos da cruz. E aí, meus irmãos, celebrar a cruz de Jesus é celebrar a minha cruz. E hoje, olhar para a minha cruz e uni-la à cruz de Jesus como um ato de cura e de elevação, de santificação. Não tem ninguém que esteja acima da média, da mediocridade humana e do pecado humano, que não tenha sido colocado acima disso, sem uma cruz, por uma cruz, ou não seja sustentado acima disso tudo, por causa da cruz que carrega. A cruz nos eleva. A cruz nos eleva para mais perto de Deus, nos eleva acima de tantas realidades. Então hoje é dia da gente olhar para a nossa cruz e, diferente do povo do deserto, não mais blasfemar contra Deus, mas entender a cruz como esse processo de esvaziar-se a nós mesmos para sermos elevados e unidos a Cristo. E fazermos da nossa cruz um ato de amor. Talvez a sua cruz é uma pessoa, talvez a sua cruz é uma doença, talvez a sua cruz é uma condição, talvez a sua cruz é a sua família. Olhemos para Jesus. E agora entra o texto clássico, né? João 3,16, que a gente já ouviu. Vou grifar com o meu verde Palmeiras. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que não morra quem nele crer, mas tenha vida. Jesus foi à cruz para que tenhamos vida. E aí, queridos, às vezes Deus permite e deixa acontecer na nossa vida uma cruz, para que nós mesmos tenhamos vida, ser unidos a Cristo, e para que nós sejamos instrumentos de vida para outro. Então, você também carrega uma cruz, que não é necessariamente para você. Ah, eu mereço, eu preciso, será que eu precisava, padre? Às vezes não é necessariamente isso. Às vezes é que essa cruz é que está salvando alguém. É uma cruz, tem que ter paciência, não é? Mas a cruz da paciência que você tem está salvando aquele que é necessitado da sua paciência, não é? A cruz, às vezes, da bondade, do perdão. É uma cruz quem precisa usar de bondade, de perdão. Mas é uma cruz que salva aquele que está sendo perdoado. Ser cristão é se unir a Cristo. Então hoje é dia de louvor, de graça. Porque nós não merecíamos que Jesus fizesse isso por nós. E ele não fez isso porque a gente merecia e era bom moço, diferente desse povo que só acha... Não. Somos ruins igual a todo mundo.
Primeiro, louvor, adoração e ação de graça. Nós não merecíamos esse amor, né? Ele que quis me amar. Amado por Ele, nos esforcemos por nos unir a Ele, também na cruz, e amar esse mundo e quem mais precisa. E não deixe de começar hoje, então, a novena em honra a São Padre Pio junto comigo aqui no meu canal do YouTube. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.